Fala galera, vamos falar de dois assuntos, o interesse e conversas do Clube Atlético Mineiro em Reinier. Lembra dele? Está no Real Madrid, cria do Flamengo, vamos falar um pouquinho disso. E também do futuro que está em aberto de Igor Rabelo, que para quem não sabe é o jogador com mais tempo de elenco do Clube Atlético Mineiro. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Então vamos falar um pouquinho disso. Para quem não se lembra, o Reinier, ele era peça fundamental naquele Flamengo de 2019. Mas Matheus, ele não era titular. Sim, ele não era titular. Mas era um cara que entrava muito no decorrer das partidas. Ele vinha muito bem no banco. E ele sempre contribuía com gols, assistências importantes, participações importantes em lances decisivos. Ele foi um cara muito fundamental nesse sentido. Uma peça que entrava muito no time do Jesus e o Jesus soube aproveitá-lo muito bem. Tanto que ele tinha 18 anos na época e o Real Madrid, sim, Real Madrid, pagou 30 fucking milhões de euros. 30 milhões de euros pelo Reinier, e o Reinier se transferiu para o Real Madrid. Num primeiro momento, ele já começou jogando no Castilha, né? Igual é de praxe, aconteceu com o Casemiro, aconteceu com o Fabinho, aconteceu isso também com o Vinícius Júnior, ficou lá um pouquinho nesse Real Madrid Castilha. E no ano seguinte, 2020-21, ele foi emprestado para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Para quem não se lembra, em 2020-21, o Borussia Dortmund era o time do Haaland. E ele teve 19 partidas naquele ano. Se não me engano, fez alguns gols e deu algumas assistências, mas tipo, poucos, 2, 3, 1, 2, 3, e 3, 5 participou, umas 5 participações de gols, pelo que eu tinha visto. Não participou de tantos gols assim. Ele é um meia atacante, né, o segundo atacante ali. E nesse mesmo ano, ele participou do ouro olímpico da seleção brasileira, lá em Tóquio, de futebol. Ele participou, estava presente nesse time e ganhou essa medalha. E no ano seguinte, o Borussia Dortmund gostou do primeiro ano dele e conseguiu segurar por mais um tempo. 2022-23 ele também ficou no Borussia Dortmund. 21-22 ele também ficou no Borussia Dortmund, que já era o Borussia Dortmund do Bellingham. E ele participou, foi bem, fez 20 partidas nessa época. E depois foi pro Girona no 22-23, também emprestado. E aí ele jogou 18 vezes pela La Liga e balançou a rede 2 oportunidades e deu uma assistência. Não tem números expressantes. Mas eu acho que a melhor passagem dele foi 23-24, onde ele joga com a camisa do Frosinone na Itália para jogar a primeira divisão italiana. Ele participa de 3 ou 4 gols. E 2025, ele também não para no Frosinone, ele joga o Girona, a segunda divisão espanhola. No Girona ele faz 25 jogos, marcou um gol e assinalou 4 assistências. O que eu tenho a dizer sobre isso? Hoje o Reinier tem 23 anos, tá? Eu acho que é uma dúvida gigantesca. Não tem muito o que a gente falar. Porra, é uma contratação ótima, não, é uma dúvida gigantesca. É uma interrogação muito grande, porque o Reinier não conseguiu parar e nem se firmar em lugar nenhum. É um moleque que começou com muita qualidade. Óbvio, a adaptação é muito difícil, mas ele chegou com uma certa expectativa e com um potencial muito grande no Real Madrid lá fora e não conseguiu corresponder. Ele jogou pouco, marcou poucos gols, não chamou a atenção de ninguém ao ponto de querer comprá-lo, ao ponto de ficar mais vezes, só nos primeiros anos de Borussia, mas é um cara que não se firmou. Então, é um cara que tá pulando de galho em galho, tá sendo emprestado o tempo todo. O contrato com o Real Madrid acaba ano que vem, eu duvido que o Real Madrid vai renovar. Mas é um cara de 23 anos, é um moleque. É um moleque que, se você tiver paciência, você pode talvez recuperar a confiança, talvez recuperar o bom futebol. Ele sabe jogar bola, isso a gente entendeu que ele sabe, mas é uma grande incógnita o que esse moleque pode ou vai entregar no Atlético. O papo é que ele chegaria de empréstimo até o final do ano, e o que eu acho uma boa ideia. Traria, não sei se eu traria, mas sei que é uma oportunidade de mercado e parece que o Reinier está disposto assim a vir para o Atlético, ficou contente com a informação de que o Atlético tem interesse e deve realmente tentar facilitar para chegar para o Galo. Não sei se é uma boa, acho que é uma dúvida, não tenho uma opinião formada falando, porra, um acerto. Não acho que é um acerto. Não tem como ninguém cravar que é um acerto, não tem ninguém como ninguém cravar que é um erro, mas sim é uma incógnita, porque ele pode vir, recuperar o bom futebol, ter espaço, ganhar mais minutagem. Acho que o Atlético tem potencial, já fez isso outras vezes, mas não é certeza de absolutamente nada. É um bom moleque, mas ainda assim não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Tinha qualidade no Flamengo, é um cara que chegava muito próximo da área, jogava de segundo atacante, é o que o Dudu jogou com o Hulk
ali, ele meio que camisa 10, barra aquele atacante que entra muito aquele segundo atacante que entra muito na área, pisa na área. Acho que pode ser uma boa. O Atlético conseguiu recuperar o Paulinho assim, já tinha trazido o Natan Pescador lá atrás, mas também tem muitos exemplos que não deu certo. Mas eu acho que é uma aposta válida. É uma boa aposta? Não sei, mas é uma aposta válida pelo moleque. Boa aposta, eu já diria que é aquele cara que eu acho que mais ou menos não vai dar certo. O Reinier é uma grande incógnita e dúvida. Queria que vocês deixassem aqui no comentário sobre o Reinier, se vocês gostam, se vocês acham que vale a aposta, se é complicado. E o outro assunto que eu vim falar com vocês, sim, Igor Rabelo. Está no perto do fim de contrato, né? O Igor Rabelo é o cara que tem mais tempo de Atlético no clube. Tá desde 2020, não é isso? Deixa eu ver. Nossa, ele tem tempo de Galo, né? Desde 2019, foi contratado no início da temporada de 2019, depois de fazer uma ótima temporada pelo Botafogo. É o cara que tem mais tempo de casa no elenco, né? Não tem como. Ele foi ex-campeão estadual, conquistou brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, chegou à final da Libertadores, perdeu a final da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil ano passado. E ele foi perguntado sobre isso, né? Cara, e aí vamos ver o que ele falou. Porque termina o contrato dele em dezembro. Sondagem a gente sempre tem, né? Perguntaram sobre renovação e sondagem eu discuto. Sondagem a gente sempre tem, ainda mais em período de janela aberta. Não tenho conversado com nenhum clube. Aqui também não tenho conversa para o clube para renovação. Estou totalmente focado dentro de campo, preocupado em atuar mais, ajudar e jogar mais. Isso também quando começar a ter conversa, tanto daqui quanto de fora, eu deixo para o meu empresário e meu pai que cuidam da minha carreira. O Igor Rabelo é um cara muito importante, é um xerife no Atlético, né? Eu acho que pro elenco ele é um cara muito importante, já tá no clube há muito tempo, já conhece o clube há muito tempo, a família é mineira, acho que a filha dele nasceu aqui, a esposa dele, se não me engano, é mineira. Enfim, acho que é um cara importante você ter no elenco. Renovaria com ele? Cara, talvez um contrato de 2 anos, não sei o quanto que ele ganha, não daria muito mais salário. Acho que ele é um bom reserva. Quando ele joga, ele tem bons jogos, tem momentos que ele se complica, mas dependendo do quanto ele pedir, eu não renovaria. Resta saber se o Cuca conta com ele como primeiro reserva do Lianco, ou se o Cuca vai atrás de outro zagueiro. Porque se o Cuca for atrás de outro zagueiro, pra mim não faz sentido renovar com o nosso querido Igor Rabelo. Como assim, Matheus? Se o Cuca trazer outro zagueiro agora, nessa janela, que era um pedido dele, não faz sentido se for reserva pro Lianco. Se for reserva pro Júnior Alonso, acho que faz sentido. Mas pro Lianco, eu acho que o Igor Rabelo é um cara que cumpre esse papel, é um cara para se ter no elenco, é um cara que tem identificado com o Galo e tem fatores positivos para ficar aí. Mas se chegar uma boa proposta para ele, eu entendo super ele sair, até porque o cara quer jogar, né, gente? Eles querem ajudar, ele quer jogar, e é um cara que em determinado momento foi muito bem, teve um potencial muito alto. Agora já tá mais velho, mas é um cara que tá no grupo, acho que é importante. Eu renovaria caso fosse acessível o valor e por um tempo de 2 anos, de contrato 3 anos no máximo. Tá bom? Vocês renovariam com o Igor Rabelo? Deixa aqui nos comentários. Acho que pro grupo é um cara importante, pro elenco, por conhecer a torcida do Galo, mas não vive um bom momento e tem as suas limitações técnicas. Gosto muito de jogada aérea, foi muito bem no último jogo contra o Inter e ajuda quando pode, mas não é um jogador que é titular absoluto do Galo e eu não vejo como um possível titular absoluto. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Um beijo, tamo junto, é nóis.